Olá, bem-vindos a mais um webinar Cadnia. O meu nome é Fábio Lima, sou técnico especializado em SolidCAM na Cadnia. O tema do webinar de hoje é então Tooltable para Suíça e livrarias de máquina. Para a agenda de hoje, irei falar sobre os diferentes tipos de tabela de ferramenta que existem no SolidCAM. Irei também mostrar a criação e importação para uma tabela de componentes, a importação e criação de uma tabela de assemblies. Irei também falar sobre a Machine Tool Setup e as vantagens que esta tem naquilo que é o nosso processo de programação. Portanto, no SolidCAM existem então três tipos de tabela de ferramentas, nomeadamente a Tool Components, a Tool Assemblies e a Machine Tool Setup. A Tool Components é nada mais nada menos uma tabela de ferramentas onde nós guardamos aquilo que são componentes individuais. A pastilha, o ferro tornear, a fresa, o cone, tudo separado. E ela é bastante útil para componentes que são usados em diferentes montagens de ferramenta. Por exemplo, um cone num centro de maquinagem, numa fresadora, ela pode assemblar uma fresa, pode assemblar uma broca, portanto o mesmo cone pode montar com diferentes tipos e topologias de ferramenta. E portanto é uma tabela complementar que nos ajuda a guardar componentes de forma individual. A seguir eu vou-vos mostrar um exemplo de como é que esta tabela funciona e as vantagens que ela tem. Ela é uma tabela que tem um formato de .tlv. Depois temos então a Tool Assemblies. Basicamente, quando nós unimos dois ou mais componentes, estamos a criar a assemblagem de uma ferramenta. E então, para isso avançamos para uma Tool Assemblies. Basicamente é uma tabela onde já tenho os mais diversos componentes montados uns com os outros e prontos a serem colocados dentro da máquina. O formato desta tabela é .tls. Por último, temos a Machine Tool Setup, que basicamente é então a nossa assemblagem de ferramenta montada na máquina. Basicamente é o nosso setup máquina, onde nós colocamos os nossos dispositivos, as nossas ferramentas montadas diretamente na máquina. E no SolidCAM nós podemos ter várias tabelas de ferramentas de Machine Tool Setup para cada máquina. Sem mais demoras, eu vou avançar para o SolidWorks e então trago-vos aqui um exemplo de uma ferramenta modular usada naquilo que é o cabeçote móvel, o torno suíço, que este tipo de ferramenta me permite assemblar diferentes configurações. Eu já preparei aqui alguma geometria auxiliar, nomeadamente eu criei aqui vários pontos, nomeadamente aqui atrás nesta base. Estes pontos que eu criei serão para criar sistemas de coordenadas que me vão auxiliar no processo de importação para o SolidCAM. Portanto, eu até já tinha aqui os três criados, mas eu vou criá-los do zero. Eu vou aproveitar então este ponto que criei aqui atrás e basicamente será a minha origem para o STL que será gerado. A direção dos eixos é importante. Neste corpo, nesta base, eu pretendo que o Z seja nesta direção. Portanto, este sistema de coordenadas está conectado com aquilo que é a nossa cinemática de máquina. Okay? Mesmo que vocês coloquem este sistema de coordenadas rodado, vocês têm sempre a possibilidade de o rodar dentro do SolidCAM. Eu pessoalmente prefiro já ter a assemblagem e a criação destes sistemas de coordenadas já no sentido da cinemática de máquina para me poupar trabalho. Portanto, eu quero que o meu Z seja nesta direção, na direção de montagem com a máquina, e o meu eixo X também na direção daquilo que é a minha cinemática de máquina. Portanto, vou dar OK e vou chamar este sistema de coordenadas Holder. De seguida, quero criar então para esta cabeça de tornear. Eu já criei aqui um ponto. Portanto, vou criar agora o meu sistema de coordenadas. Tenho aqui o meu ponto criado. Na mesma, aqui já não tem em função
não será em função da cinemática de máquina, mas sim em função da assemblagem com o componente, neste caso o corpo que estava aqui conectado à máquina. Neste caso será na mesma direção, X para lá, Z para fora. E vou-lhe chamar Shank. Por último, vou criar aqui, apesar de que eu não vou importar a pastilha, e vou-vos explicar mais à frente porquê, mas eu quero criar aqui o meu sistema de coordenadas também para a pastilha, para conseguir de forma automática obter o joint, ou seja, o ponto de conexão entre a pastilha e esta cabeça de tornear. O importante aqui é então o Z ser na direção da pastilha, da face da pastilha, e o eixo X na direção de corte, para o lado de dentro. Ou seja, o X, esta seta vermelha, tem que estar para o lado de dentro da pastilha. E vou-lhe chamar então pastilha. Estes nomes que eu estou a colocar é meramente para me auxiliar no momento da importação a escolher aquilo que é o meu sistema de coordenadas correto. Portanto, com esta geometria auxiliar criada, eu já posso usar então um recurso espetacular que o SolidCAM tem de importação de ferramentas. Como eu disse, isto tudo são componentes individuais, eles neste momento estão assemblados, mas eu quero guardar dentro de uma tabela de componentes do SolidCAM. Eu já tenho uma tabela de componentes criada, portanto vou fazer edit a uma tabela de componentes que eu já tenho aqui, que se chama Webinar Tooltable Slice. Já tenho aqui algumas ferramentas criadas, mas o que eu pretendo é importar a que estava neste momento a trabalhar. Portanto, o SolidCAM tem este recurso, Import Tool Assembly from CAD, que basicamente, e é preciso ter em consideração isto, o modelo da peça que eu quero importar tem que ser o modelo que está aberto no SolidCAM, no SolidWorks. Portanto, eu vou clicar para fazer a importação e ele lança um pop-up para me questionar se realmente é esta a ferramenta que eu pretendo importar. Neste caso é o que eu pretendo, vou dar OK. E basicamente, então, a partir desta ferramenta de importação, eu posso exportar para um determinado caminho, eu posso selecionar um determinado caminho para exportar aquilo que são os meus STLs, que é basicamente o que esta ferramenta vai criar. Posso personalizar a resolução daquilo que são os componentes que eu estou a importar, a resolução neste caso do STL. Esta opção basicamente é para eu definir um sistema de coordenadas para a importação. Neste caso eu quero usar a minha referência do meu primeiro componente, da minha base. Vou escolher o holder e tenho a possibilidade de criar três tipos: ferramenta de fresagem, tornear ou um sistema de fixação. Neste caso eu quero que seja uma ferramenta de tornear. A partir deste momento o SolidCAM já criou os STLs desta ferramenta, assim como já estruturou aquilo que é o meu assembly da ferramenta. Portanto, eu quero agora só indicar aquilo que são os meus sistemas de coordenada que eu criei para cada componente. Portanto, aqui, como eu defini holder, ele já ficou devidamente referenciado. Vou referenciar agora a minha cabeça de tornear, vou definir como Shank e vou também indicar aqui da minha pastilha. Eu não vou importar a pastilha, mas o facto de eu a ter incluído no processo de importação, ela automaticamente me ficou criada aquilo que é o joint da pastilha. Desta forma eu posso depois arrastar para a ferramenta a pastilha que pretender e ela irá automaticamente para o sítio correto. A única coisa que eu vou pedir é para então criar os joints de forma automática. Portanto, vou dar OK e neste momento então tenho aqui a ferramenta que até então estava no SolidWorks, neste momento já está no SolidCAM. Agora, pretendo guardar cada um destes componentes na minha tabela de componentes.
A tabela de componentes está dividida em basicamente as ferramentas de corte, ou seja, as pastilhas, as fresas. O que corta tem uma pasta dedicada a isso. Aquilo que são ferros, alongadores, portanto está tudo na pasta dos shanks. Aquilo que for um shank tem que ser arrastado para dentro da pasta shanks. Temos uma pasta de adaptadores e holders, basicamente para os nossos suportes de conexão à máquina. E, portanto, é para aqui que eu arrasto tudo o que for holders. Temos uma pasta para features e outra pasta para aditivos. Portanto, neste caso, eu tenho um holder e tenho um shank. Eu já tenho na pasta shanks uma subpasta que se chama tornear e é onde eu coloco aquilo que são os meus ferros de tornear. Portanto, aquilo que eu vou fazer é simplesmente arrastar para a minha tabela e desta forma, para a minha tabela e para a minha pasta de tornear, desta forma já tenho este componente guardado nesta tabela. E agora vou arrastar também o meu holder para a pasta holders. Okay? Se eu tentar arrastar este componente para a pasta cutters, ele não deixa, porque isto não é um componente de corte. Portanto, o que for holders tem que estar na respectiva pasta para que seja possível fazer o drag and drop. Muito bem. Neste momento já tenho então aquilo que é a minha ferramenta importada para a minha tabela de componentes e neste momento eu posso usar cada um destes componentes e criar uma assemblagem de ferramenta. E é isso que eu vou fazer. Portanto, agora sim eu vou criar uma nova tabela de assemblies. Já entramos aqui num novo tipo de tabela. E então, o que é que eu pretendo? Eu pretendo, então, criar a assemblagem daquele componente. E é isso que vamos fazer. Eu vou procurar aqui na minha tabela de componentes, a minha tabela onde guardei os componentes anteriores, e então vou começar a construir aquilo que é a assemblagem da minha ferramenta. Portanto, vou arrastar para aqui o meu corpo, vou arrastar para cá a minha cabeça de tornear. E reparem que com um drag and drop automaticamente ela assemblou no sítio certo a ferramenta. E ainda vou adicionar aqui uma pastilha. Neste caso, se eu for a ver aqui, a pastilha é uma VCGT 110304. Portanto, outra coisa muito interessante aqui no SolidCAM, se eu escrever a referência da pastilha, ela automaticamente me preenche os parâmetros da mesma. 110304. 110304. Reparem que automaticamente ele preencheu-me cada um destes campos sem que eu tenha que preencher manualmente cada um deles. Portanto, se eu colocar a referência da pastilha, automaticamente o SolidCAM vai reconhecer cada um destes parâmetros e criar a pastilha pretendida. Como eu disse, eu não importei o 3D da pastilha porque o facto de usar a pastilha do SolidCAM permite-me ter mais flexibilidade. Se eu quiser, troco aqui para raio 08. Se importasse a pastilha, eu ia ter que importar todos os modelos de pastilha e guardá-los na minha tabela de componentes. E esse é um processo mais demoroso e desnecessário, na minha opinião, porque eu posso sim usar a pastilha standard do SolidCAM e personalizar aqui diretamente aquilo que são os parâmetros da mesma. E com isso posso colocar a pastilha que eu bem entender. Portanto, isto então é uma tabela de assemblies. Basicamente então eu peguei em cada um dos componentes individuais e fiz a assemblagem daquilo que eu pretendia. E o facto de eu usar então uma tabela de componentes juntamente com uma tabela de assemblies permite-me ter uma flexibilidade brutal, porque este corpo que está aqui atrás e o facto de isto ser então uma ferramenta modular, eu posso assemblar aqui à frente as configurações que eu bem entender. E é isso que eu vou-vos mostrar. Portanto, eu desta ferramenta que está neste momento com uma cabeça a tornear, eu posso agora apagar esta parte da frente e posso agora arrastar para cá uma ferramenta de roscar. Ou seja, este corpo que eu agora estou a colocar aqui é basicamente uma cabeça de roscar. Ou seja, com o mesmo ficheiro,
com o mesmo modelo, com o mesmo componente, eu consigo assemblar outro tipo de conexões de ferramenta, sem necessidade de andar a duplicar fecheiros. Portanto, vou-vos mostrar outro, por exemplo, tenho aqui, sei lá, outra cabeça de tornear, onde eu posso agora assemblar aqui um ferro de tornear, por exemplo. Ok? Vamos ajustar isto para uma dimensão mais pequena, para ser perceptível. Vamos pôr isto mais pequeno também. Por exemplo, a flexibilidade que isto nos permite ter é muito grande. Neste momento eu mostrei-vos ferramentas de tornear, mas posso, por exemplo, este componente em específico permite-me assemblar aquilo que é, por exemplo, uma broca. Ou seja, eu posso apagar toda esta estrutura e inserir, neste caso, uma cabeça para a broca. E neste caso é só assemblar então aquilo que é a minha ferramenta e rapidamente eu consigo ter com o mesmo componente diferentes tipos de cabeça. Posso até, por exemplo, adicionar um alongador. Portanto, eu consigo ter então aqui um alongador e basicamente de uma forma muito rápida, muito eficaz, muito flexível, consigo ter a ferramenta que eu pretendo, sem a necessidade de estar sempre a importar. Ou seja, eu importo isto uma vez para a minha tabela de componentes e tenho este recurso disponível a qualquer momento. Outro tipo de ferramenta que nós podemos importar diretamente para a tabela de assemblies sem a necessidade de criar uma tabela de componentes, uma ferramenta que é bastante usada e que é frequentemente usada no cabeçote móvel, no torno suíço, no tornearia micro, são então os ferros micro ou pico, depende do nome. Portanto, eu tenho aqui um exemplo, basicamente é um ferro destes, e então eu vou fazer o passo a passo para ficarem a perceber como é que se importa uma ferramenta destas para o SolidCAM. Portanto, eu vou criar então aqui um ponto, aqui atrás, será a minha referência deste componente. Mais uma vez, na direção de que eu pretendo que a ferramenta monte no SolidCAM, neste caso eu quero que seja desta forma. Vou chamar Holder ou Shank. Desculpa. Ok, agora sim, Shank. E agora, se repararem, este modelo ele já está cortado de forma a que a ponta, porque isto na realidade é algo maciço, é algo metal duro por completo, e de forma a que eu no SolidCAM possa dizer que esta zona aqui é o que corta, é onde está o corte, eu fiz um split desta geometria. E agora o que eu vou fazer é basicamente criar uma geometria auxiliar para criar o sistema de coordenadas para este elemento. Eu vou criar uma linha porque é a parte importante nas ferramentas de tornear é que esse sistema de coordenadas seja criado no ponto máximo da pastilha, no ponto máximo de corte que a pastilha tem, para depois o cutting point ficar corretamente definido. Portanto, esta linha auxiliar já me vai ajudar. Aquilo que eu vou fazer agora é criar, portanto, um sketch. Primeiro até vou criar um plano sobre a linha que eu criei do meu sketch, que não está visível por algum motivo. Ok, vamos criar aqui, então eu quero que ela fique aqui e quero que fique aqui em cima. Portanto, o sketch já está criado, o plano já está criado, vamos agora criar aqui o sketch. Vou traçar aqui uma linha, vou traçar o ponto central desta linha. E vou criar aqui também
outra linha auxiliar, e o importante é que eu tenha esta linha para definir a orientação do meu sistema de coordenadas relativo a x. Portanto, eu vou criar o meu sistema de coordenadas, será neste ponto. Pretendo então que o meu z fique virado para cima e que o meu x seja na direção de corte, sempre para o lado de dentro. Vou chamar pastilha, por exemplo. E portanto vou criar então agora, ou importá-la para a minha tabela de assemblies. Vou criar uma nova. Mais uma vez, import tool assembly from CAD. É este o modelo que eu pretendo importar. Vou criar então os meus STLs em função do chunk, criar uma ferramenta de tornear, e agora, neste caso, ele assumiu isto como um holder, eu quero que ele assuma isto como um chunk, e quero que ele assuma isto exatamente como uma pastilha, e que o sistema de coordenadas para este componente será a pastilha. Desta forma, vou dar OK, e automaticamente já tenho tudo o que eu preciso da minha ferramenta e já está pronta a utilizar. Como podem ver, o cutting point já ficou definido. Se eu pretender mudar por algum motivo, eu posso mudar. Portanto, muito rapidamente eu consigo ter uma ferramenta que é importante do ponto de vista de simulação para o SolidCAM e podê-la usar naquilo que é a minha programação. Por último, quero-vos falar então da Machine Tool Setup. Deixa-me abrir aqui a peça. Portanto, a Machine Tool Setup. Para que é a Machine Tool Setup e o que é então a Machine Tool Setup? Basicamente, eu já tenho esta peça programada no SolidCAM e já terminei inclusive a minha produção na máquina. Eu posso no SolidCAM exportar este setup de máquina para uma tabela. O que é que isso me permite? Permite-me que eu consiga ter sempre, no início da próxima programação, aquilo que foi o meu layout de máquina da peça anterior. Acontece muitas vezes que neste tipo de máquinas, apesar de a ferramenta não ser usada, ela não é retirada da máquina, e o facto de não ser retirada da máquina é importante nós sabermos que está lá uma ferramenta para, do ponto de vista de análise de colisões, certificarmos que não vai existir nenhuma. Outra benesse desta tabela é que eu posso associar esta tabela a um pós-processador e no momento em que estou a iniciar a programação da peça seguinte, eu já tenho lá a assemblagem de todas as ferramentas da peça anterior, sem ter a necessidade de andar sempre a arrastar para dentro da minha tabela do projeto. Portanto, aquilo que eu vou fazer é exatamente isso. Uma forma muito rápida de criar então uma Machine Tool Setup é, no final da minha programação, fazer o File, Export to File, e criar aqui então a minha tabela. Vou chamar Webinar Swiss, é esta tabela, e neste momento eu já tenho a minha tabela de assemblies criada, ok? Outra forma que eu posso, ou outra forma de a criar e outra vantagem de usar este tipo de tabela, eu posso agora criar uma nova Machine Tool Setup, posso indicar a minha máquina. Neste caso eu quero que seja então a Tsugami HS207 e como eu já criei a tabela com base no ficheiro anterior, eu posso ir aqui à minha Machine Tool Setup, está aqui a minha tabela do Webinar Swiss. Reparem, eu posso ter várias tabelas para a mesma máquina. E a benesse que isto me permite é, eu posso clicar com o botão direito do rato em cima do nome da tabela e indicar para o SolidCAM montar todas as ferramentas na máquina. Ao clicar nisto, o SolidCAM automaticamente vai-me montar todas as ferramentas no respectivo lugar. Reparem, se olharem aqui para o lado direito, todas as ferramentas estão a ser montadas no sítio correto, no sítio onde é suposto
e onde estavam naquilo que era a peça anterior. Posso também, neste caso, arrastar ferramentas da minha tabela de componentes. Eu não preciso de ter uma tabela de assemblies para usar os recursos da tabela de componentes. Portanto, eu vou abrir a tabela anterior e vou arrastar para o meu setup máquina as ferramentas que eu pretendo. Portanto, eu vou pôr aqui na posição 81 a ferramenta que eu importei há bocado. Ok? Portanto, vou meter isto mais para dentro. Um recurso fantástico que nós temos, obviamente temos aqui a possibilidade de fazer scroll, mas a tabela de ferramentas de SolidCAM permite-me usar um recurso muito parecido com os mates do SolidWorks. Basicamente, com esta ferramenta eu posso clicar numa face, clicar noutra face, ou num vértice, ou num ponto, e definir relações. Ora, eu quero que estas duas faces sejam coincidentes. Automaticamente o SolidCAM consegue detectar o ponto onde as duas serão coincidentes e eu já não preciso andar aqui com o scroll. Automaticamente ele fez-me esse trabalho. Agora é só acrescentar as ferramentas que eu pretender. Neste caso eu quero colocar o ferro de tornear. Reparem, rapidamente está aqui montada. Vou adicionar aqui a minha pastilha, que já não me recordo qual era a referência, VCGT 110304, VCGT 110304, e rapidamente tenho a minha ferramenta montada na máquina. Outro recurso muito interessante é, por exemplo, se vocês repararem, este suporte, e foi propositado, que está aqui, ele é diferente destes dois. Um recurso muito interessante que tem é, eu posso muito rapidamente chegar à localização exata deste componente. Para isso, basta-me clicar com o rato, com o botão direito do rato nesse respectivo componente, e temos uma opção que se chama Locating Component Library. Basicamente isto automaticamente me encontra este ficheiro na minha tabela de componentes e rapidamente eu tenho acesso a esse mesmo componente sem ter que andar aqui de pasta em pasta à procura do mesmo. Uma ferramenta muito interessante. Outra ferramenta muito interessante é eu posso, se carregar fixo com o botão, com a tecla Alt do teclado e com o componente arrastar para cima de outro componente, ele faz a substituição de forma automática. Se eu agora largar, rapidamente ele me fez a substituição desse mesmo componente. É uma ferramenta muito útil e bastante interessante. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado deste webinar. Sigam a Cádia nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades, os próximos webinars. Se tiverem alguma dúvida ou esclarecimento, estejam à vontade para nos fazer chegar através dos e-mails que estão aqui no ecrã. E obrigado pela vossa presença e até breve.